Olá, parabéns, você conseguiu concluir as lições desse curso. Nosso objetivo com essa lição de encerramento é dar um fechamento para o curso, integrando as técnicas e demais recursos fornecidos como partes de solução para problemas do mundo real. Esses problemas eles estão apresentados em três casos de estimativa. Um primeiro, a aplicação das estimativas na priorização do portfólio de projeto, a negociação de contratos em customização SAP e a integração do desenvolvimento ágil com a governança corporativa. A ideia é apresentar uma análise geral, sucinta, sobre a integração dessas habilidades adquiridas no curso em soluções para problemas complexos do mundo real. Vamos então para o primeiro caso, que trata-se da combinação de benchmarking e canvas de projeto para uma maior assertividade na priorização do portfólio. Trata-se de uma grande corporação, ela tem um planejamento de longo prazo para quais projetos que vão ser priorizados, utiliza para isso a ideia do canvas de projeto. Esse canvas de projeto eu tenho informações básicas que me permitem derivar uma ordem de grandeza para esses projetos, além de restrições e riscos que são relevantes para a sua priorização. Obviamente, eu não tenho informação detalhada sobre os requisitos, eu tenho um conhecimento mais profundo da necessidade e do domínio do problema onde a solução proposta se insere. Eu tenho cerca de 100 iniciativas que devem ser priorizadas dentro de um orçamento. Então, a gente tem alguns elementos aqui que nos ajudam a decidir quais técnicas que nós vamos utilizar. Então, eu tenho uma informação sobre o domínio do problema, eu ainda não tenho requisitos, quanto mais detalhes de projeto ou de implementação para realizar uma estimativa. Então, a análise de ponto de função, aplicada como uma medição, não é uma solução viável, porque eu, afinal, não tenho ainda os requisitos identificados. No entanto, nós vimos que existem algumas heurísticas que podem ser utilizadas nesse tipo de situação. Outra coisa que a gente depreende aí também desse problema é que eu tenho um volume significativo de projetos. Então, tenho 100 projetos. Eu tendo 100 projetos, né, eu consigo, a partir de uma simulação, projetar uma distribuição de probabilidade, né, para um prazo global para esse conjunto de projetos, para um esforço global, para um custo global desse conjunto de projetos. E quando a gente fala de simulação, tem que ter otimistas e pessimistas, estimativas otimistas e pessimistas. E para esse fim, a gente conhece o quê? Nós podemos usar referências internas, que descrevem o quanto se costuma errar entre um momento como esse, que eu tenho uma ideia, e um momento que eu estou entregando o produto, ou referências externas, que no caso que nós apresentamos aqui no curso, referências do corpo. Né? Então, vamos enxergar um pouquinho melhor como foi a solução para esse caso. A gente utiliza a contagem indicativa para aproximar o tamanho em pontos de função a partir da modelagem de domínio. Se utiliza benchmarking interno ou então benchmarking externo para estimar uma quantidade de horas para cada projeto a partir dessa aproximação do tamanho. Podemos usar o cone da incerteza para definir qual a estimativa otimista e pessimista de esforço e custo para cada projeto. E a gente usa a simulação de Monte Carlo para ter uma visão de diferentes cenários, né?
se nós considerarmos um subconjunto desses projetos priorizados, de quanto dinheiro nós estamos falando, de quanto esforço nós estamos falando, qual é a chance dessa projeção se confirmar com 50% de confiança, com 75% de confiança de que não estará subestimado. Então, você veja que a gente pegou várias técnicas que foram apresentadas isoladamente e nós costuramos uma solução usando diferentes técnicas para obter um resultado. Essa outra aplicação é a customização de um projeto, de um produto SAP, por meio de um projeto contratado. A administração está insatisfeita com o crescente custo na customização desses produtos. A proposta ela é apresentada em termos de homens-hora e com um racional que explica essa quantidade de homens-hora, mas é um racional estritamente baseado em elementos técnicos que a contratante tem dificuldade de contestar, tem dificuldade de validar. Então, do ponto de vista de mais alto nível de negócio, se confirma que aquele projeto se justifica em termos do ROI, em torno do retorno do investimento, mas o interesse da administração não é simplesmente o ROI, ela quer, na verdade, remunerar essa contratada considerando não os benefícios que essa iniciativa está trazendo para a organização, mas considerando os custos que estão associados a esse desenvolvimento, né? Então, o que pode ser feito? Como eu estou falando de uma contratação, possivelmente eu já consigo fazer uma contagem detalhada de pontos de função. Obviamente, nesse curso, nós não aprendemos a fazer uma contagem detalhada. Há o curso de capacitação em pontos de função especificamente para esse fim. Mas muitas vezes a contagem estimativa, né, é suficiente para esse propósito, né? Então, fazer uma contagem detalhada ou uma contagem estimativa para obter uma referência de tamanho funcional para o projeto. Mais uma vez, obter referência de desempenho em uma base de benchmarking, considerando a analogia em termos de projetos que se refiram à customização de produtos SAP, e a partir daí avaliar o desempenho da proposta com essa produtividade média em termos de pontos de função e talvez não só da proposta, mas também do próprio contrato, porque é possível que uma proposta tenha uma produtividade um pouco menor, outra um pouco maior, e no fundo o que nos interessa é essa avaliação global no nível do contrato, né? Então, é um segundo caso aí do uso de estimativas. No caso, a gente está estimando, não o esforço, mas está estimando a produtividade a partir das horas propostas, a partir da proposta apresentada. Uma terceira aplicação está muito em voga hoje em dia, que é a questão do escalar o desenvolvimento ágil, integrar o desenvolvimento ágil com as exigências de governança corporativa. Então, a administração ela percebe os benefícios de uma equipe de desenvolvimento estar autogerenciada, ela adota o Scrum como metodologia de gerência de projetos para esse fim. Eu tenho necessidade de definir um escopo de uma onda de desenvolvimento, né, o Sprint Backlog, e a maior prioridade é o ROI, mas eu, como gestor daquele negócio, o responsável por prestar contas na TI para o negócio, eu preciso também avaliar a dimensão da eficiência das equipes de desenvolvimento. Então, a avaliação do ROI, ele me permite avaliar a efetividade, mas eu preciso também olhar a dimensão da eficiência. Então, para as microestimativas,
onde eu vou fazer a estimativa de um sprint backlog, não tem o menor sentido eu trabalhar com métricas de granularidade análogas a pontos de função, né? Então, eu posso trabalhar com Planning Poker, onde eu obtenho percepções de diferentes profissionais quanto à realização de pequenas atividades. Ao final de cada sprint, eu vou atualizar uma visão do produto. Então, eu vou ter uma visão de pontos de função, uma visão funcional, não de cada sprint, mas uma visão do produto como um todo, né? E faço isso usando a contagem detalhada, estimada ou indicativa, dependendo do nível de maturidade dos requisitos ao longo do projeto, né? É natural que em momentos preliminares eu tenha que assumir mais premissas, muitas vezes fazendo contagens indicativas ou estimadas, e conforme eu avanço nos meus sprints, a tendência é que a maior parte do projeto eu consiga fazer medições detalhadas. Eu vou estimar o que resta de esforço considerando o meu Product Backlog e vou usar o cone da incerteza com o objetivo de identificar qual é o limiar para uma estimativa pessimista e otimista para esse esforço restante. Daí eu vou estimar o esforço ao término, como eu já tenho o que eu gastei, tenho o esforço restante, eu vou somar esses dois e vou fazer uma simulação de Monte Carlo com o propósito de ter uma distribuição de probabilidades dessa projeção de esforço. Se eu tenho esforço e tenho pontos de função, eu tenho produtividade e consigo avaliar como que está o meu desempenho nesse desenvolvimento ágil em relação aos referenciais de benchmark. Eu adianto que é normal que a produtividade para o desenvolvimento ágil seja menor do que a produtividade no desenvolvimento tradicional. Isso não quer dizer que o desenvolvimento ágil seja pior que o desenvolvimento tradicional. Quer dizer que, ainda que eu invista proporcionalmente mais para entregar uma funcionalidade, as funcionalidades que eu entrego, elas estão mais alinhadas às necessidades do negócio e eu acabo deixando de entregar muitas funcionalidades que até aumentariam a minha produtividade, mas não contribuiriam da mesma forma para os objetivos do negócio, né? Então, a gente vê que o maior valor das técnicas não está na técnica em si, mas na sua integração, na construção de soluções criativas, onde se necessita lidar com incerteza. Estimativa está aí intimamente ligado à incerteza, está intimamente ligado à gestão de risco. O maior benefício se encontra no espaço onde não é possível uma avaliação a partir de atividades, ou seja, eu não consigo fazer uma estimativa bottom-up, né? Não porque eu não queira, mas porque simplesmente eu não conheço os detalhes ainda que seriam insumo para fazer essas estimativas. Esses 3 exemplos que eu escolhi são uma pequena amostra do que você consegue obter em termos da aplicação desse ferramental que foi apresentado para vocês. Eu posso utilizar esse ferramental não só para desenvolvimento de software, mas também para outras iniciativas de negócio, e use a sua imaginação. Existe espaço para temas mais avançados que nós não exploramos nesse curso, como, por exemplo, Machine Learning. Dos focos, né, de pesquisa atual nosso é o uso de Machine Learning para produção de estimativa. Outro tema que pode ser de interesse para um maior aprofundamento é a definição de modelos, ou seja, ao invés de eu trabalhar com um modelo como o COCOMO, né, definir os nossos modelos a partir de coleta e análise de dados, né? Mas é algo que requer um
conjunto de pré-requisitos diferente dos pré-requisitos que estão apresentados aqui para esse curso e é foco de um maior aprofundamento no tema em questão. Eu queria agradecer pela participação de vocês nesse trabalho, ele é fruto de muitos anos que nós temos dedicado a estimativas e qualquer feedback é muito bem-vindo. Muito obrigado.